Olá, meu querido. Nós vamos retomar nossa conversa sobre os 144.000 do Apocalipse capítulo 7. Os 144.000 selados por Deus que aparecem lá no capítulo 7 e no capítulo 14 do Apocalipse de João. Mas este não é exatamente o tema. A questão que eu vou tratar com você aqui agora é como eu trabalho com um texto que parece ter mais de uma interpretação. Um texto como esse, que é denso, que é complexo, é cheio de símbolos, como eu trabalho com ele. Então essa que é a questão aqui agora, tá? A questão de fundo aqui não é como interpretar Apocalipse 7, é o que fazer com textos que, como este, parecem ter mais de uma interpretação. E eu quero apontar para você algumas perspectivas, algumas posturas interessantes para você usar e adotar em casos semelhantes, tá? O que parece claro para a gente é que realmente há textos na Bíblia que são mais difíceis do que outros. Nem todos os textos são iguais, nem todas as passagens, os capítulos e versículos são de mesma natureza. Há textos mais difíceis e há textos mais acessíveis. Neste sentido, a minha primeira postura, a minha primeira perspectiva deveria ser então a humildade. Humildade em saber que a minha posição em casos como este, de textos mais complexos, não é a definitiva, a derradeira, a absoluta, a única. Existem outras formas, outros intérpretes, outras estratégias de acesso a esse mesmo texto, tá? Então, um texto como esse, Apocalipse 7, Apocalipse 14, onde aparecem os 144.000, esse texto, esse tipo de texto, pede de nós uma postura de humildade. Eu preciso reconhecer que antes de mim existiram muitos intérpretes, melhores do que eu, que leram esse texto e expuseram posições diferentes da minha a respeito dele, que pensaram coisas diferentes de mim a respeito dele. E mesmo no presente, eu preciso ter humildade em reconhecer que, espalhados pelo planeta, existem outros autores, outros intérpretes, outros biblistas com mais domínio, com mais capacidade, e eles podem ter posições divergentes da minha, diferentes da minha. Então, humildade é o que eu peço para você, para todos os intérpretes da Bíblia, especialmente em casos como este, de textos difíceis e textos complexos, tá? Então nós precisamos ter humildade para reconhecer que há outras posições, que a nossa não é a única, não é a absoluta, e aquele que de repente diverge de nós não está automaticamente equivocado porque diverge de nós, tá bom? Então, esta é a primeira postura, a primeira perspectiva. A segunda perspectiva é a perspectiva de paciência. Eu preciso entender, me acompanhe, por favor. Eu preciso entender que nem sempre eu vou saber de tudo. Eu não tenho todas as respostas. Eu não sei todas as coisas. Porque ninguém sabe. Ninguém sabe. Os autores antigos chegaram a dizer, lembra da frase do Sócrates, a famosa frase, né? Eu só sei que nada sei. Então, eu preciso ter humildade, sim, mas mais do que isso, eu preciso ter paciência para admitir que vou encontrar coisas cujas respostas são complexas e eu talvez não tenha as respostas para elas durante toda a minha caminhada. Eu não preciso ter ansiedade em saber todas as coisas, em ler todos os textos e dizer o seguinte: eu sei exatamente o que o João estava pensando quando ele escreveu isso. Nós temos que ter paciência para entender que talvez a gente nunca venha a saber exatamente o significado de algumas passagens. Paciência. Paciência para trabalhar com textos muito difíceis, complexos, para que a gente consiga caminhar com eles, mesmo entendendo que talvez nossa resposta não seja a resposta, a solução, e o que nós temos é, digamos, uma possibilidade. Paciência. Paciência para aceitar que, de repente, não temos a última palavra a respeito deste texto, tá? E, por fim, mais uma perspectiva que eu acho saudável e salutar é a possibilidade de que há graus diferentes de interpretação.
O fato de, até agora, eu argumentar com você que alguns textos têm interpretações diferentes, porque são mais complexos, cheios de símbolos, em relação a outros textos que são mais acessíveis, isso não nos dá a autorização para dizer que qualquer interpretação vale, que qualquer resposta vale, toda interpretação está correta. Não, não. Isso também não faz sentido nenhum. Nem todas as interpretações cabem. Um texto tem seu limite de interpretação. Há um horizonte de interpretação. Nem tudo cabe num texto, né? Há boas interpretações e há interpretações ruins. Há interpretações mais certas e menos certas, mais equivocadas e menos equivocadas. Uma interpretação ruim, por exemplo, é aquela que promove a violência, a injustiça, a impiedade. E você sabe que durante a história da leitura da Bíblia, algumas interpretações bíblicas durante a história acabaram promovendo justamente estas coisas, impiedade, maldade, violência. E uma interpretação bíblica que promove estas coisas não é uma boa interpretação, é uma interpretação ruim. Então, minha sugestão para você é que, em terceiro lugar, nós saibamos que há a necessidade, que nós precisamos valorar as interpretações. O fato de que há várias na minha frente não quer dizer que todas são válidas. Não, não é isso não. Algumas são boas e algumas são ruins. Nem todas são legítimas. E o que quer dizer legítimo aqui neste caso? Deixe-me então esclarecer um pouco melhor para você isso aí. Imagina que você esteja escrevendo um texto. Ok, você está escrevendo um texto, logo, enquanto você escreve, se você usa as regras normais da comunicação, você está pensando uma coisa enquanto escreve, ou seja, há um sentido por trás de cada palavra, de cada frase que você usa no texto. Você não é ambíguo para escrever os textos, porque você quer escrever os textos com aquilo que você quer dizer enquanto escreve. Normalmente os autores, então, eles fogem da ambiguidade, a não ser que seja um texto poético, tá? Eles fogem da ambiguidade, eles fogem da redundância, eles fogem do mal-entendido, porque eles querem ser claros. Eles querem que os leitores entendam o que eles quiseram escrever enquanto eles escrevem aqueles textos. Este é o processo normal da comunicação. Autores, então, enquanto escrevem, mesmo que palavras tenham mais de um sentido, enquanto escrevem, eles carregam nelas apenas um sentido por vez, por uso, se ele está usando a estratégia regular de comunicação. Então, quando um autor bíblico escreve, ele tinha um sentido para cada palavra. Então, quando o texto chega até nós hoje e nós entendemos que ele pode ter 2, 3, 4, 5 sentidos, este é um problema provocado pela distância em relação a ele, o autor, pelas barreiras interpretativas, pelas nossas dificuldades de compreensão, mas não porque ele deliberadamente colocou 4, 5, 6 sentidos dentro daquele texto. Ele queria dizer uma coisa para os seus leitores lá da Ásia. Se eles entenderam o que ele quis dizer, já é outra questão, mas num processo normal de comunicação, João quis dizer uma coisa, uma coisa, enquanto ele escreve. Entendido isso, eu preciso que você, então, agora dê um passo à frente comigo, tá? Entendendo que ele quis dizer apenas uma coisa, esse texto chegou lá no leitor e o leitor tentou entender aquilo como João queria que ele fosse entendido. Passou na primeira fase e aí chega na segunda fase de leitura, 30 anos depois, 40 anos depois, 50 anos depois, e aí começam a surgir um sentido número 2, um terceiro sentido, um quarto sentido, um quinto sentido, e estes sentidos surgem em função da distância em relação ao autor, o tempo e outros problemas da comunicação. Tá? Mas João tinha um sentido por trás. Há então limites para o que nós podemos dizer a respeito de um texto. E estes limites têm a ver com a nossa proximidade ou a nossa distância em relação ao que aquele autor quis dizer originalmente. Eu vou agora sair do João e vou para um outro exemplo aqui com você. Você deve estar se lembrado de uma passagem bíblica em que Jesus fala: deixe as criancinhas virem até mim, porque delas é o reino dos céus. Deixe as criancinhas virem até mim, pode deixar. Naquele texto em que os discípulos estavam dizendo que elas tinham que ficar longe. Então imagina um sujeito sem juízo,
um sujeito com problemas cognitivos lendo um texto como esse vai dizer o seguinte: não, porque as criancinhas devem ir até Jesus, porque elas são dignas do reino dos céus, o reino dos céus é formado de criancinhas, consequentemente, aquele que não é mais criancinha não é membro do reino dos céus. Então, esse sujeito que não entende nada e tem problemas sérios em relação aí ao outro, ele entende que se ele procurar as criancinhas e matá-las, ele vai estar fazendo uma coisa boa para as criancinhas, porque ele vai fazer isso enquanto elas são criancinhas, logo, enquanto elas estão no reino dos céus, porque se elas crescem, elas deixam o reino dos céus. Você me acompanhou até aqui? Dá para dizer que a interpretação desse maluco é séria? Que a interpretação desse maluco é válida? Não. Uma interpretação que promove a violência, que promove a morte, não é válida, não é séria. Essa interpretação é digna de tratamento psiquiátrico, esse sujeito precisa de remédio. Ele não é um intérprete da Bíblia, ele é um doente. Então me entenda aqui, há interpretações que estão assim, girando em torno dos textos e são prováveis, são plausíveis, e tem outras que estão muito distantes, e consequentemente elas são equivocadas, elas são ruins para os leitores dos textos e trazem e promovem a violência, a injustiça e a maldade. Estas interpretações devem ser abandonadas, devem ser atacadas, devem ser criticadas. O nosso papel, então, é fazer um certo juízo sobre as interpretações para verificar aquelas que são possíveis, que são plausíveis, e abandonando estas outras que são ruins e deliberadamente abandoná-las no processo de análise das interpretações. Então, me entenda aqui, neste caso, que o nosso trabalho requer de nós realmente tranquilidade para fazer isso, tá? Para olhar para uma interpretação e dizer, essa aqui é provável, esta aqui é provável, esta aqui é plausível, esta aqui é plausível. Não, essa aqui não. Esta aqui não é plausível, não é provável. Ela ultrapassa o horizonte de interpretação do texto. Percebeu? Então, ao fazer isso, você vai ler um texto como Apocalipse capítulo 7, Apocalipse capítulo 14, e de repente vai entender que, ok, é possível essa interpretação, é possível esta interpretação, é possível esta interpretação. Né? Talvez podia colocar mais uma quarta e uma quinta interpretação. Né? Isso quer dizer que João pensou 5 coisas diferentes? Não. O que pode acontecer, o que é provável, né, é que, dentre elas, uma esteja mais correta do que as outras e as outras estejam menos corretas. Aí você vai dizer o seguinte, dentre as 4, uma é a correta, mas eu não tenho como saber qual é a correta, a não ser em algum momento lá, né, no tempo da intervenção final de Deus, quando efetivamente nós vamos saber qual é a correta. Enquanto não chegamos lá, trabalhamos com plausibilidade. Ou então todos nós estamos equivocados e nenhum de nós acertamos, as 5 estão equivocadas, e só vamos entender esse texto realmente quando Deus intervier lá no final dos tempos. Percebeu? Olha aí. Humildade, paciência e discernimento para entender que há boas interpretações e há interpretações ruins, fugir das ruins, ficar perto das boas, se cercar das boas e, eventualmente, conseguir dizer, diante de uma passagem como essa, o texto significa isto, ou isto, ou isto. E ficar em paz, mesmo assim, diante das possibilidades interpretativas de um texto. Me compreendeu? Vamos parar por aqui. Eu posso continuar falando com você sobre interpretação bíblica no meu curso Hermenêutica, Como Interpretar a Bíblia. A inscrição do curso vai estar para você disponível no link que vai aparecer agora, daqui a pouquinho. Vai aparecer aqui no vídeo ou lá nos comentários. Peço a você também para se inscrever em nosso canal, dar o seu joinha, fazer um comentário aí embaixo, porque esses comentários me ajudam bastante. Faz um comentário. Pode ser um comentário pequeno, pode ser um comentário grande. Eu quero interagir com a sua opinião sobre o que eu acabei de dizer. E compartilhe este vídeo se você entendeu que ele pode ajudar outras pessoas. Eu vejo você numa próxima. Até lá, se Deus quiser.